Olá, eu sou Bruna Presmic e hoje estou apresentando a mesa sobre mulher e segurança pública aqui da programação da BDB Cultural, que é uma iniciativa do governo federal por meio da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em parceria com a Biblioteca Demonstrativa do Brasil, por meio de termo de colaboração com a organização social Voar. A gente hoje vai receber Maíra Lacerda, que é a primeira mulher a presidir a ASBRAP, Associação Brasileira de Peritos de Papiloscopistas, que já tem 30 anos de existência, e ela é, desde 2007, perita e também advogada. Olá, Maíra. E também vamos receber a doutora Eneida Taquari, delegada aposentada e doutora em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. Olá, Eneida. Oi, olá, bom dia. Prazer ter vocês duas aqui para a gente conversar sobre esse tema tão importante, né? E ver se a gente consegue incentivar também as mulheres a participar mais da segurança pública, né? Porque, como a gente estava falando um pouquinho antes aqui nos bastidores, é um desafio muito grande, né, Eneida? Com certeza. Hoje a gente ainda tem um percentual de mulheres ocupando cargos, né, inclusive de chefia, ainda muito pequeno, muito pequeno mesmo. E isso se deve ao fato, né, das dificuldades que a mulher encontra, né? Primeiro pela sua, vamos dizer assim, pela história, né, pelo seu papel na sociedade, que ao longo dos anos, né, veio crescendo, né, a questão da legislação que não protegia a mulher, que não permitia que a mulher ocupasse determinados cargos, né, e que com o avanço, né, não só constitucional, mas o avanço da própria legislação civil, né, e a respeitabilidade da mulher no mercado de trabalho, isso foi se modificando. Mais ainda, caracterizam muitos óbices, né, para o enfrentamento dessa questão da mulher na segurança pública, né? A questão da força física, a questão do adestramento técnico, a questão dela ter família, a questão de ser especialmente mulher, né? A questão de gênero, muitas vezes ainda é muito marcante na segurança pública para a ocupação de um cargo, né? Ou até mesmo, né, dentro do próprio certame, né, dentro do próprio concurso, a gente já encontra esses óbices, né? Pois é, estava conversando com a Maíra também, falando que agora a gente está tendo uma academia de pré-aprovados da PRF, e lá apenas, acho que menos de 10% que estão agora nessa academia, que foram aprovados, são mulheres. Então, quer dizer, é muito pouco mesmo, né? Eu entendo que assim, a legislação modificou-se, a gente vê que nos editais dos concursos a gente já tem uma distinção, né? Assim, apesar da mulher, a mulher passa por todas as etapas do concurso, mas a gente vê que quando chega na academia de polícia, que é uma das fases, né, em geral, do concurso público para os órgãos de segurança, então depois que você passou de todas as fases ainda do edital, você ainda vai para a academia, e aí na academia eu acho que é um outro óbice que a mulher enfrenta. Por quê? Porque nas academias a gente ainda tem uma disputa, vamos dizer assim, em determinadas áreas, que a mulher ainda tem que se esforçar muito mais que o homem, né? Então, assim, a própria colocação dos padrões de aprovação dentro das academias ainda é um padrão que favorece os homens e não as mulheres, porque não tem distinção em regra. No edital, sim, mas nas academias não. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu tive que fazer a prova de tiro, né, que era uma prova obrigatória e eliminatória, que você não podia tirar uma nota inferior a 7, o que aconteceu? A gente tinha que treinar por fora, tinha que ter um personal para poder nos treinar, porque você estava concorrendo também com muitos homens que já eram da carreira e que tiravam 10 na prova de tiro. Como é que você, que nunca tinha tirado, ia tirar 10? Era muito difícil. Então você tinha que correr atrás, treinar, se superar todos os dias para você conseguir tirar uma nota próxima ao que os homens tiravam, e em especial aqueles que já eram da carreira policial. Então realmente é assim. Assim, eu conto nos dedos as mulheres que não precisaram desse treinamento extra fora das academias,
quase todas passaram por isso para poder ter sucesso. Aí as desigualdades não são igualadas, né? Como o Rui Barbosa nos ensina, né? Eu acho que, além de tudo isso, a mulher ainda se sente um pouco inibida, né, de tentar, porque assim, você vê em outras carreiras, com o passar desses anos, principalmente, as mulheres estão tomando conta mesmo, né? Medicina, por exemplo, cada vez mais temos mulheres médicas, né, se especializando, se formando. Então, assim, ainda o número é maior de médicos homens, mas a formação de mulheres já é maior do que a de homens, né? E isso a gente não está acompanhando na segurança pública. Como a Maíra disse, até nos papiloscopistas temos mais mulheres, mas realmente na militar, na federal, ainda é pouco, né? É muito Bruna, pouco. Na Polícia Civil, a gente vê um número crescente de mulheres nas academias. Tem sido, pelo menos aqui na Polícia Civil do DF, né, dessa parte do curso de tiro, eu acho que eles conseguiram fazer um curso bem completo dentro da academia para que qualquer pessoa que entre com ou sem experiência, você vai sair daquele curso, né, daquela etapa muito bem preparado. Poderiam ser mais horas, e aí tanto para homens como para mulheres, né, porque eu acho que é uma preparação indispensável, né, então acho que poderia ser tanto o curso na academia como as reciclagens que a gente passa, né, poderiam ter mais tempo, a gente poderia ter mais munição de treino em geral, mas eu me senti mais segura, né? Eu fiz o curso, eu fiz o curso recente, em 2015, 2016. Eu nunca tinha tido contato, né, com arma de fogo, mas consegui passar assim com certa tranquilidade, porque aumentaram bastante a carga horária, né, dessa disciplina, que é muito importante, e deixou a gente bastante segura, tanto é que eles fazem uma dinâmica durante o curso de formação, como se fosse uma espécie de competição, né, de tiro, e nessa turma que eu fiz, pelo menos eu vi as mulheres acompanhando muito bem o desempenho, né? Normalmente a gente tem mais homens vindo de outros concursos da segurança pública, porque na PM eles ocupam mais, né, como a Bruna bem falou, na PRF, então a gente tem mais homens vindo da carreira da segurança. Então, às vezes, mais gente com experiência. Mas as mulheres e homens que entraram ali sem ter contato com a arma de fogo tiveram, pelo menos na minha academia, né, que foi a de 2016, tiveram bastante oportunidade, e não que, né, não tenham tido outros desafios, né? A gente ainda, para falar dentro de sala de aula, às vezes quando eu ia levantar uma temática, eu era questionada não pelo fato de ser de outro cargo, né? A nossa academia foi mista, né? Entre delegados, peritos papiloscopistas e peritos médicos legais. E nessa oportunidade, toda vez que na minha turma, por exemplo, acho que eram 6 mulheres e 40 homens. Então, toda vez que a gente ia falar sobre algum tema, por exemplo, a gente discutiu o caso de um estupro de uma menina no Rio de Janeiro, um estupro coletivo, e quando a gente foi discutir isso dentro de sala sobre a nossa ótica, né, a nossa perspectiva, a gente ouviu comentários discriminatórios mesmo, né? Como se a nossa voz ali dentro não tivesse o mesmo peso e a mesma importância do que a voz de um colega homem, né? Com certeza. Mas, Maíra, eu concordo com você num ponto, sabe? Eu acho que aconteceu o seguinte, as academias hoje, elas se aperfeiçoaram bastante, né? Assim, quando eu coloco a minha experiência, que realmente, naquela época, inclusive, quando a gente fez concurso, né, na década de 80, a gente tinha o seguinte, a gente tinha uma competição assim. Então, eu entendo que era tão desleal dentro da academia, porque é o seguinte, desleal não porque alguém queria, era a legislação. Nós tínhamos as provas, tanto de tiro, quanto de adestramento técnico, vamos dizer assim, em defesa pessoal, segurança pessoal, e as provas de conhecimento específico e conhecimentos gerais, elas
elas praticamente eram somadas e divididas por 3. Então você tinha assim uma dificuldade muito grande, porque você tinha que ser muito bom em tudo, porque senão você corria o risco de ficar de fora. Então por isso que eu digo que assim a gente teve que superar tantas barreiras, né? Hoje não, claro, hoje eu acho que o sistema ele ficou mais igualitário, mais Até equânime, né? porque, até porque começa a ser pensado também por mulheres, né? Então, quando você tem mulheres Exatamente. pensando ali, você busca essas ferramentas de equiparação, né? De igualdade. Então, assim, no meu concurso, por exemplo, apesar de em vários espaços, logicamente, você se sentir desconfortável, porque é uma carreira ainda predominantemente masculina, né? A Com segurança certeza. pública, todas as carreiras são predominantemente masculinas ainda, mas é um espaço que a gente vem ocupando e que a gente precisa ocupar, porque essa ótica diferente, né, que a gente traz, cada pessoa, né, com a sua experiência, com a sua vivência, com as suas capacidades, habilidades, elas vão transformando esse meio. Então, assim, quando você tem uma mulher pensando ali em cima, lógico que vai refletir lá no certame, né? Então, por exemplo, a prova física, né, do meu concurso já tinha a diferença, né, da prova do edital, né, do desempenho de um homem e de uma mulher, porque você não vai equiparar uma força física, né? Então você vai fazer aquele balanceamento, né? Então o homem no meu concurso público acho que ele tinha que fazer 3 barras dinâmicas e as mulheres uma barra dinâmica. E, enfim, a gente teve muitas mulheres aprovadas. Acho que a maioria, né, do meu concurso conseguiu aprovação no TAF físico. E não que não seja, né, um desafio ainda, né? Durante as etapas, você conseguir superar aquela estrutura que foi pensada para homens e por homens, né? Mas a gente tem conseguido grandes avanços, né? Por isso que é uma questão também importante, né, quando a gente fala da participação política da mulher, isso é tão importante, por quê? Porque quem vai fazer a lei tem uma ótica masculina. E às vezes você pega, por exemplo, um parlamentar que ele está lá há muitos anos, então a visão dele sobre os desafios que a mulher encontra no mercado de trabalho, enfim, eles são limitados. Então a legislação é muito difícil de acompanhar essa evolução. Então a gente precisa ter esse olhar feminino nas academias de polícia, né? Nos comandos das polícias, como direção mesmo, né? Nos cargos de direção, dentro do Congresso Nacional. Por quê? Porque o olhar, quando se elabora a lei, tem que ser um olhar diferenciado. A gente tem visto isso hoje no cenário nacional, a gente tem visto que quando a mulher ela defende um ponto de vista, não é que ela vai fazer a lei para ela, a gente sabe que isso não é possível, mas ela vai ter um olhar diferenciado, ela vai ter um olhar para aquelas questões que só a mulher enfrenta, né? E que a gente sabe que só a mulher enfrenta, é o que você está colocando. No edital, a diferença vem, né? Do TAF, como você colocou, da mulher e do homem, né? Mas às vezes nas academias de polícia, se não tiver por exemplo, uma diretora, uma que interfira lá no início, no edital, quando do curso de formação, às vezes o curso de formação nas academias ele sai um pouco defeituoso nesse aspecto, não levando em conta a mulher, né? E aí a gente é nesse sentido que eu coloquei, porque aí a gente tem que fazer um esforço maior nas academias para poder tirar primeiro lugar, por exemplo, né? É complicado. E a questão não é só ingresso, né? Depois ocupar cargos de liderança. Eu vejo isso assim, uma coisa que a gente já conseguiu superar, por exemplo, nessa geração do meu concurso. Você vê que entraram tanto mulheres como homens, passaram nas etapas, passaram na academia, mas aí quando você chega, você se depara com a realidade de lideranças ainda predominantemente masculinas, né? Então, a diferença é muito grande. Por exemplo, o Instituto de Identificação tem hoje a primeira diretora de divisão, que é a Irilda, na divisão de identificação biométrica. E antes disso, em toda a história do Instituto de Identificação, a gente não teve diretoras mulheres. Apesar de ter tido mulheres incrivelmente competentes, mulheres que, enfim, foram mestres de homens que vieram depois dela e ocuparam esses cargos, né?
Então, eu tenho hoje a honra de ter na diretoria, né, da associação uma mulher que é reconhecida nacionalmente pelo trabalho dela na perícia papiloscópica, que é a Gemima, né? Muitas pessoas que encontram ela ali no corpo da associação se identificam muito porque sabem que foi uma mulher que revolucionou o nosso trabalho mesmo. E, assim, uma pessoa extremamente competente, que poderia ter sido diretora do Instituto, mas a gente sabe que esses cargos agora, né, a gente tem conseguido alcançar nesse momento. Mas ainda assim, a gente tem uma diretora em histórias de anos, né, de Instituto e uma única presidente mulher em 30 anos de associação, né? Ainda tem um longo caminho para a gente percorrer para poder falar de igualdade. Não, e foi o que a Eneida falou, assim, para a gente entrar na política, principalmente, né, nesses casos, a gente precisa de mulheres nos sindicatos, nas federações, né, nas associações, porque quem está ali que vai clamar para os parlamentares qual é a necessidade, né? Então, se a gente não tiver essas mulheres aí no seu lugar agora, Maíra, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade em chegar lá, né, Neida? Com certeza. Isso que a Maíra falou é uma questão muito séria. Você chega nas polícias, nos órgãos de segurança pública, você vai ver o quadro de quem ocupou, por exemplo, diretoria de uma academia de polícia, diretoria de um instituto de identificação, instituto de criminalística, DNA. Você vai ver que a maioria são homens. Às vezes você encontra uma mulher. Por quê? Porque primeiro eles entendem assim, não, uma mulher corregedora, se ela for ameaçada de morte, ela vai ficar muito mais suscetível a essa ameaça do que um homem. Se ela for para um órgão especializado de operações, ela vai ficar muito mais suscetível do que um homem. Então eles sempre fazem uma ponderação, isso parece que é da essência, né? O homem, ele acaba pensando, essa é a verdade, ele acaba pensando que a mulher vai sofrer muito ocupando determinados cargos e acaba dizendo o seguinte, não, a mulher não pode ocupar esse cargo. Se esse cargo aqui de corregedor, onde tem que apurar isso e aquilo, vamos colocar uma mulher. Quando a gente tem experiência, na Polícia Civil mesmo, nós temos experiência de mulheres que foram corregedoras, que fizeram um trabalho maravilhoso e não tiveram esse receio, foram ameaçadas, sofreram o que tinham que sofrer dentro do cargo, né? Como qualquer outro cargo, e se destacaram. Então, muitas vezes, essa desconfiança no trabalho que vai ser realizado, ela se materializa em não convidar essa pessoa e não se ter o apoio, às vezes, na própria instituição, porque outras mulheres, às vezes, sabotam. Às vezes, a mulher ela é conhecida ou ela é amiga de um candidato, vamos dizer, ao cargo de corregedor ou ao cargo de uma associação, ou de uma federação, ou de um sindicato, e ela acaba fechando com o homem, porque ela acha que a mulher ainda tem que avançar. Mas se ela não colocar a mulher naquele cargo, naquele momento, a mulher nunca vai avançar. Então a gente tem que perder esse medo. Bom ou ruim, a gente tem que ir desafiando esses espaços. Porque se você sempre colocar um senão, a gente nunca vai estar ali para decidir. E é esse o problema. Né? Quando eu falo da legislação, é que quando a legislação sai, e se não tiver interferência de uma mulher com determinado olhar para uma ação afirmativa para a própria mulher, a gente não vai ter espaço, porque o olhar vai ser o masculino. Porque não é nem porque ele queira prejudicar a mulher, é porque a cultura, né, a educação dele foi voltada a isso. Então, cabe a nós também a imposição. Não, eu vou e vou mostrar a que eu vim. Né? Eu quero fazer um trabalho diferenciado, porque se a gente não for com essa gana, com essa garra, acaba que a própria mulher vai ludibriar o trabalho da outra mulher. Então você tem que ir com aquela garra mesmo, porque não é só o homem, às vezes as próprias mulheres dentro da instituição, elas burlam o seu trabalho, né? Às vezes por corporativismo, com homens, porque ela está numa situação confortável, às vezes porque ela tem as inseguranças dela e deixa que essa insegurança seja dirigida às outras colegas. Né? Então, isso tudo a gente verifica na polícia, né? Nos órgãos de segurança. Às vezes a mulher, pela insegurança dela, ela acha que a outra não vai ser capaz.
mas ela é um outro ser humano, né? Então a gente não pode deixar que isso impeça que a mulher vá, sim, para os cargos de comando. Porque, como a Maíra colocou, eu concordo plenamente. Se a gente não for, se a gente não aceitar o desafio, o homem vai ocupar aquele lugar. Toda vez que a gente tem dúvida se vai ou não vai para um cargo de comando, o homem já está pronto. O homem vai. Então é aquela coisa, tem uma mulher para 10 homens naquele mesmo cargo. Se você for chamada, assuma. E ocupando cada dia é um espaços, dia. né? Aos poucos, porque você vai facilitando para as próximas mulheres que vierem ocupar o mesmo espaço que você. Quando a gente fala assim que outras mulheres às vezes assumem essa posição, né, crítica, de enfrentamento com outra mulher ali no mesmo espaço, né, ao invés de apoiar, porque também nós todas somos educadas em uma cultura machista, né? Então, isso está impregnado. Não posso falar que em nenhum momento da minha vida, da minha carreira, eu não tenho assumido uma postura machista, porque isso está na educação que a gente recebeu, né? Então, existe uma luta muito forte, até mesmo dentro da gente, para vencer isso, né? Então, eu me pego muitas vezes me desculpando de coisas que eu não preciso me desculpar. Mas você foi educada, menina, a se desculpar o tempo todo, né? A se podar o tempo inteiro. Então, corrigir aquilo que você fala e você se sente... Eu até converso isso muito com os meus colegas de trabalho. Quando eu entrei na associação, eu percebia uma cobrança maior, e foi uma coisa que você falou, né, Neida? De que a gente sente uma cobrança muito maior do que se um homem estivesse ocupando aquele espaço. Eu sentia aquela atenção muito voltada para a minha gestão, como se tivesse uma expectativa de que eu fosse falhar a qualquer momento e que qualquer falha representasse de, olha, a gente avisou, né? Quando eu fui concorrer, usavam muito o termo, a chapa que estava do outro lado, responsabilidade. Como se eu, por ser mulher e nova, como se eu não pudesse estar assumindo aquele compromisso com responsabilidade. Era meio que um oba-oba que eu estaria ali, uma coisa, né, da turma 9, etc. E que não condizia com a realidade, né? Eu acho que todo mundo que trabalhou comigo, um colega até falou, quando eu pensei em me candidatar, ele falou, Maíra, as pessoas podem não adorar você, podem não amar você, mas elas respeitam muito o seu trabalho, então concorra. Eu acredito que vão confiar muito se você disputar essas eleições pelo seu perfil de trabalho, né? E eu fui muito questionada por ser mulher, por ser nova, por ser mãe, né? Essa questão da família que você falou, né? Como se os homens não tivessem família, como se os homens não fossem pais, né? Então, o diretor do nosso instituto, ele tem 2 filhas, eu tenho 2 filhas também, né? Então, por que isso seria uma questão? Né? Por que eu ter 2 filhas seria uma questão? E foi muito interessante ter assumido, até porque quando eu tive a minha primeira filha, eu ainda estava advogando, né? Então estava no mercado privado e passei por várias situações constrangedoras por me falarem assim: ah, você é mulher e você tem filho. Eu duvido que perguntariam isso para o meu marido, né? Ah, você foi mãe nova, como que você vai fazer? Onde que a sua filha vai ficar, né? E depois eu já, né, no concurso público, quando eu fui concorrer foi a mesma questão, né, que eu tinha filhos, que eu era mulher, que eu era nova, e toda vez que questionavam, logicamente, né, assim, no nível que a gente tem hoje na Polícia Civil, logicamente essas críticas não eram abertas, mas quando as pessoas questionam a sua responsabilidade, o que eles queriam falar com isso, né? Com certeza querendo questionar se eu teria a capacidade, a responsabilidade de gerir uma associação, e a nossa associação ela é muito ativa, né? Porque existe a questão histórica de reconhecimento do nosso cargo, né? Do cargo, da questão pericial, da perícia papiloscópica, né? Então a gente enfrenta vários embates judiciais, vários embates administrativos ainda pelo reconhecimento, né, do nosso laudo. Agora mesmo no STF, a gente tem um recurso, né, de uma ação que foi movida, acho que em 2012, questionando se o laudo pericial papiloscópico era válido, e, enfim, todas as instâncias do julgamento do TJ até o STJ têm sido reconhecido. Então, assim, são embates muito grandes. E apesar da minha formação, né, de eu ser advogada de formação, de ter atuado na advocacia privada, eu era constantemente questionada quanto à minha capacidade durante o período eleitoral.
E eu achei muito legal, né? Recentemente saiu um normativo, uma legislação, e eu acredito que aí já pensando nas eleições que devem ocorrer agora em 2022, né? Presidência, né? Governos, saiu uma legislação, a Lei 14.192, de crime de violência política contra a mulher. E é tão interessante, a gente, como você falou, precisam de ferramentas, a gente precisa de políticas públicas para inserir a mulher, para a mulher pensar a política também, né? E talvez isso não fizesse tanto sentido para mim antes, né? Depois de ter concorrido e depois de estar ocupando também o cargo, porque durante o seu exercício você ainda é muito questionado, né? Eu vejo a necessidade realmente de uma ferramenta dessa, né? Da gente não ser violada nesse processo, né? A gente observa até, vejo como a questão é muito séria e grave em relação à mulher, que a gente precisou de uma lei de cotas na participação política. Hoje a gente tem cotas, né? A gente que nem sempre são respeitadas, né? Usam mulheres como laranjas, né? Isso que eu ia colocar. Inclusive, já tem decisão do próprio Supremo, no sentido de que a mulher ela tem que ocupar também os cargos nas comissões, obrigatoriamente. Que cota não é só para partido político, são nas comissões, quando ela já tem um mandato dela, que ela tenha também direito a participar dessas comissões. Só que como você colocou, Bruna, e a Maíra também colocou, em relação à mulher, a gente continua sendo muito subjugada em relação a isso. Por exemplo, na questão da política, a mulher continua ainda sendo colocada, mas ela não vai ter nenhum papel importante dentro daquele partido político, é só para cumprir a cota. Então ela continua sendo laranja muitas vezes, utiliza o nome dela e ela permite. Então é uma mudança de cultura também em relação a isso, porque a própria mulher, ela ingressa no partido e ela permite que ela seja utilizada só para efeito de cumprir a cota legal, sem que ela tenha nenhuma ingerência nas opiniões, nos programas dos partidos, enfim. E isso na polícia é uma coisa também que a gente verifica, porque, como a Maíra colocou, que eu achei interessante, quando você vai concorrer a um cargo, as pessoas, os próprios policiais, né, dentro do segmento de segurança pública, a pessoa quer observar a sua vida privada, e não o que você fez como um profissional. Tudo bem, você pode até observar a vida privada, mas isso não pode ser óbvio, se em nenhum momento você pode questionar a vida privada de alguém para você não permitir que ela participe. Ah, você tem 2 filhas, você é casada? Ai, como é que você vai fazer? Você é maluca? Como é que você vai participar de um órgão desse se você tem família? Ué, mas qual é o óbvio? Se o homem também não tem? Ele não tem mãe, não tem pai, não tem filho que fica doente ou não? Então, assim, a gente ainda encontra isso que eu achei muito curioso que a Maíra colocou, porque tem um estereótipo. Você não pode ser nova, nem muito velha, porque aí também pega, né? Se você é nova ou velha, já não dá. Se você tem um determinado comportamento, eles podem utilizar isso, ou algum concorrente seu vai procurar isso para te atingir, te fragilizar. Eneida, isso que eu ia falar, porque assim, o que eu já vi acontecer, né? Por exemplo, homens que se expõem nas redes sociais, postam uma foto com uma cerveja ou de sunga, né, numa praia, tranquilo. Agora, uma mulher que poste uma foto de biquíni ou com uma cerveja com as amigas, pronto, acabou a reputação da mulher. Exatamente. E outra coisa que é curioso, né? Eles vão fazer uma varredura na sua vida privada para ver o que eles conseguem, né? De fato, vamos dizer, inusitado, para que você possa ser impugnada na hora de ocupar um cargo. E isso ocorre não é só no âmbito, por exemplo, de uma votação, né? De um cargo que tenha que ser escolhido por meio de voto secreto, direto, enfim, não. Isso acontece dentro dos cargos das polícias. Às vezes, quando ventila o nome de uma mulher para um determinado cargo, rapidamente já começa aquele zum, aquela fofoquinha de que, porque a mulher fez isso, a mulher fez aquilo, olha como ela é, olha como não é. E curiosamente, a gente tem muitas mulheres que participam desse processo, que é muito triste, que são mulheres
que acabam fornecendo armas para os homens, vamos dizer assim, para que eles possam vamos dizer, te desmoralizar ou às vezes te fragilizar por conta disso. Então você é avaliada como você se veste, as suas fotos no Instagram, na internet, o que você já fez, dentro da instituição, né? E pelos seus colegas, dentro da sua vida privada. Então a pessoa não centra, olha, ela é altamente competente, que eu achei legal que o colega da Maíra falou. Olha, a pessoa pode não gostar de você, pode ter diferenças de personalidade com você, porque você é assim, mas competência dentro do cargo, o que você está fazendo é indiscutível. Então, isso não pode ser medido por uma foto. Né? E, às vezes, coisas que foram lá do passado. Se a gente pleiteia direito ao esquecimento de pessoas condenadas, de egresso de sistema, como é que você vai pegar uma foto de uma colega sua antiga e vai colocar para fragilizar ela porque ela está concorrendo? É um absurdo. Aí é aquele jogo sujo, né? É uma coisa assim que não eticamente reprovável totalmente, né? Mas a gente tem isso. Eu lembro que muitas vezes alguns chegavam para mim e falavam assim: mas você é delegada mesmo? Porque você não é desdentada, você não é suja, você não está mal vestida. Olha só o estereótipo, a gente tinha que ser, e desculpe o termo, às vezes uns até falavam, mas você é tão estudiosa, você é tão isso. Então o delegado tinha que ser o quê? Desdentado, andar mal vestido, feio, sujo, porque é o estereótipo. Né? E quantas vezes a gente ouvia, às vezes, mas você é da polícia, você não tinha outra coisa para fazer, não? Você devia ter feito outra coisa. Então, assim, às vezes a própria mulher, né, é o que a Maíra também colocou, que é a questão da educação. A gente é criado daquela forma, educado daquela forma. E aí, para você vencer essa barreira, você tem que começar dentro de você. Né? Você tem que começar dentro de você e falar assim, olha, é o que eu quero? É o que eu desejo? Então não tem óbice. Porque estudar eu estudo igual um homem. Praticar o tiro eu vou praticar como ele. É só questão de dedicação. Também nos TAFs eu tenho capacidade. Então em nenhum momento você pode voltar atrás, dar um passo atrás achando que você não vai conseguir. Ao contrário, você vai conseguir. Podem ter 100 homens e 30 mulheres, mas um lugar vai ser meu. Né? Porque se a gente já começa a se fragilizar também por conta disso, aí realmente fica mais difícil, porque a gente vai começar a se burlar dentro da gente mesmo. Né? No nosso interno, a gente já vai desacreditando, né? O que não pode acontecer. Um dos pontos que me moveu muito a vir, né, para a presidência, porque, assim, dentro da minha família não era o momento, né, que eu e meu marido, a gente conversa muito tudo dentro de casa, e não era um momento ideal, né, a gente estava no meio da pandemia, quando foram ocorrer as eleições, eu tenho 2 filhas pequenas, né, de 3 e 7 anos, assim, familiar, não era o nosso momento aqui para fazer um movimento desse, né, porque eu acredito que todo trabalho que você assuma, você tem que exercer com muita responsabilidade e competência, principalmente quando você é mulher, porque você está sendo observada, né? Mas quando a gente conversou sobre isso, eu falei, Marcos, eu preciso muito ir. Porque eu fui convidada, né? Alguns colegas vieram e me chamaram, justamente pelo meu posicionamento em algumas reuniões internas, né? A gente sabe, né, Neida, que não importa se a gente é, enfim, policial, delegado, se a gente é ministro do Supremo, se a gente é uma mulher, a gente é interrompida quando a gente fala, né? Então, muitas vezes, durante essas conversas com outros colegas, eu era interrompida e eu sempre pedia, né? Eu falava, eu ainda vou terminar de falar. Então, quero pedir que vocês não me interrompam, eu vou terminar o meu raciocínio. E até por essa postura de pedir, simplesmente pedir para que respeitasse a minha fala, algumas pessoas me procuraram e pediram, né? Falaram, olha, a gente acredita que você tem o perfil, né, de assumir a associação, né? Tem tanta competência como a formação para uma área que a gente vai precisar muito nos próximos anos. E me convidaram. E eu falei, é tão importante que a gente assuma essas posições, por mais desafiador que seja, mais difícil, enfrentar algumas coisas pela primeira vez, né, dar aquele frio na barriga, né, e a responsabilidade de estar representando mulheres
sensacionais que vieram antes de mim, eu acho que isso move muito também, mas também de você ocupar aquele lugar pela primeira vez, para que a segunda pessoa que for ocupar, a segunda mulher que for ocupar, seja mais fácil. E a terceira seja ainda mais fácil, e a quarta mais fácil, e criar um futuro diferente para as meninas que estão crescendo, né? Para que aquilo ali seja já normal para elas, né? Para que elas venham ocupar esses cargos e aquilo ali já tenha sido ocupado por 3, 4, 5 mulheres e elas já não se sintam tão observadas, tão julgadas, às vezes, em algumas decisões, né? Em comportamentos e posturas. Então, acredito... Eu conversei isso com ele, falei, eu preciso do seu apoio, porque aqui dentro a gente trabalha muito, né, um apoiando o outro, e eu falei, eu preciso do seu apoio, e ele é da nossa carreira também, né? Preciso do seu apoio para que a gente mude as coisas, né? Tanto para as próximas meninas que vierem no Instituto, como para as nossas filhas. E a mudança é agora, né? A gente às vezes fala, em um outro momento, mas às vezes esse outro momento não vem, né? Então eu falei, olha, a oportunidade que se abriu para mim de ocupar uma representação, e é tão significativo que na maioria das reuniões que eu fui dentro da polícia, né, as pessoas observavam isso. Nossa, você é uma presidente mulher na SBRAP. Nossa, onde está tal pessoa, tal... Sempre homens, né, que vieram antes. Então, isso vai despertando, né, até para, poxa, seria muito legal que a mulher viesse ocupar aqui também, fizesse a diferença nesse espaço, porque cada pessoa que vem, né, com suas características, ela traz inovações para aquele lugar, né? Então, eu fiquei afastada agora, eu tive Covid, e logo depois eu entrei de férias, e os meus colegas de trabalho falaram, olha, a gente estava aqui, né, ocupando o seu espaço, mas com certeza não na mesma intensidade que você estaria trabalhando aqui se não tivesse de férias, né? Se não tivesse afastado. E foi legal eles terem percebido isso, porque eu acho que a gente, mulher, e principalmente mulher e mãe, a gente é muito dinâmica, né? Então são habilidades que às vezes não são enxergadas no mercado de trabalho como um todo, né? Dessa capacidade de multitask mesmo. Você consegue fazer várias tarefas porque, né, na maternidade você é praticamente isso, 8 braços ao mesmo tempo, 2 cérebros trabalhando juntos e tendo que fazer 1 milhão de coisas. E isso cria habilidades em você que não vão embora, né? As crianças crescem, mas aquela habilidade ali fica, de fazer várias coisas, e é uma habilidade que não é valorizada. Normalmente a mãe, ela não é valorizada no mercado de trabalho, né? Ela é aquela mãe que vai ter que se ausentar por 1, 2 dias se o filho fica resfriado. Mas e todas as outras aquelas habilidades que a mulher tem, que a mãe tem, não são valorizadas, né? Então, eu vejo que eles enxergaram isso. Em várias situações que a gente passava, eles falavam, nossa, então isso que é ser mulher, né? Porque eles passavam por aquela reunião comigo, ouviam alguns comentários e saíam sentindo aquilo neles, né? E falavam, nossa, eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha enxergado. Então tem sido uma experiência, assim, nova, com certeza muito desafiadora, mas muito rica também, não só para mim, mas para quem tem me acompanhado, né? E essa questão é importante porque, como você colocou, cada pessoa que chega, né, ela dá uma contribuição para a instituição. E eu acho que quando a mulher chega, a contribuição dela é ainda maior por conta disso. Porque nós somos treinadas a vida toda para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? É claro que o mundo mudou, ficou até um pouco, vamos dizer assim, mais fácil em alguns aspectos, né? Mas a gente é treinada para fazer muitas coisas. Por exemplo, você não está obrigada a abrir mão do seu projeto de ser mãe por causa da profissão. Ao contrário, você pode ser profissional, uma ótima profissional e uma ótima mãe. Mas isso, na nossa cabeça, quando a gente entra na polícia, e eu sei porque eu tive 3 filhas, quando a minha terceira nasceu, eu ouvi muito de colegas, Eneida, você é simplesmente maluca. Como é que você engravidou de novo de um outro filho, você já tem uma atividade, como é que você vai conseguir? E eu falei, mas eu não posso abandonar o meu projeto de querer ter uma família por causa da minha profissão, que eu amo também. Eu quero também ser boa na minha profissão e quero ser feliz na minha vida privada. Então eu não vou abrir mão disso. Claro, às vezes você dorme 4 horas por noite, você dorme 5 horas, né? Às vezes você não dorme, ok. Eu lembro quando eu fui fazer o meu mestrado e doutorado, eu estudava de madrugada.
Meu marido falava, você não vai dormir? Ele brincava comigo e falava assim, a hora que eu acordo é que ela está indo cochilar. Porque às vezes eu dormia 1 hora por noite, 2 horas, e olhe lá. Às vezes virava a noite, o dia estava clareando, eu falei, gente, eu fiquei a noite toda aqui, mas eu tinha que vencer aquilo, era uma coisa que eu queria. Então eu tinha que descobrir espaços, não dava durante o dia, porque o dia todo trabalhando, então vamos lá. O magistério foi outra coisa que me deu essa força, porque no magistério a gente começa a ver que tem mulheres juízas, tem mulheres promotoras, tem mulheres também policiais, né? Tem mulheres médicas, tem mulheres enfermeiras. Você, quando você chega na universidade e vê esse cenário de mulheres que estão há muitos anos ali naquele embate também e que tem a sua vida privada, que tem o seu projeto de vida e que está desenvolvendo, isso te dá força, né? Então, eu acho que é sempre bom a gente ver o exemplo da mulher que ocupou um cargo e verificar quais foram os desafios que ela passou ali. O que ela passou ali? Não foi fácil. Então, vejo, naquela época já não era fácil, há um pouco mais de tempo depois da Constituição não foi fácil, e agora não é fácil. Mas a gente tem que abrir esse caminho para tornar as coisas mais leves, abrir caminho para a gente poder estar ali participando. Porque se a gente se encolhe e acha que realmente não vai dar certo, não dá certo. Porque você desistiu antes de verificar o resultado. E outra coisa importante que a Maíra colocou é um companheiro. Se você tem um companheiro e discute com ele esses projetos, é o que eu sempre digo. Às vezes eu tinha algum aluno que falava assim, o aluno que falava, professor, eu quero ir para a Polícia Federal, eu quero ir para o front, eu quero ir para uma atividade. Aí eu falei, mas você já conversou com a sua esposa? Você já conversou com o seu marido, com o seu companheiro? Porque isso não é só uma decisão sua quando você já tem um companheiro e filhos. Você tem que conversar com ele para saber, você está aqui comigo para tudo que vier, tudo que acontecer? Você tem que saber. Imagina, como é que você vai morar na fronteira? Eu tive colegas que passaram para a Polícia Federal e foram para fronteiras. E o que aconteceu? Eles conversaram com a esposa, com os filhos, colocaram a situação e chegaram a um consenso. O que você vai? Você vai sozinho? Você vem toda semana nos visitar? A gente vai ficar aqui? Eu vou ficar cuidando dos filhos? Porque tem que ser uma decisão também que não traga problemas emocionais para você. Porque problema a gente já vai ter bastante. Então, quanto menos a gente tiver problemas na vida privada, melhor. Então, o primeiro é o diálogo, né? Como a Maíra colocou. E às vezes a gente tem que ser naquela hora, porque não vai aparecer outra oportunidade. E tem um ponto importante que eu queria ressaltar, que é o seguinte: às vezes, nos órgãos de segurança, quando você diz o primeiro não para um cargo que te chamaram para ocupar, eles ainda relevam. Mas depois do segundo não, você diz que não vai, você pode ter certeza que você não vai ser mais chamado. Então você vai perder a oportunidade de ter chefiado aquela unidade, de ter dado a sua contribuição. Mas isso acontece, porque as pessoas acabam criando aquela ideia que você não está disposta a enfrentar os problemas, que você é fraca, que você... Esse negócio de, tem a hora certa, ninguém vai aceitar isso. É muito difícil nas instituições policiais, depois que você diz o primeiro não, na segunda oportunidade, se você disser o segundo não, você ter outra oportunidade, né? Então isso é uma questão muito séria ainda também nas instituições, porque você tem que enfrentar os desafios, se realmente você quer, né? Porque esse fato de você mesma estar se desprestigiando e entendendo que você não é capaz naquele momento, vai ter a hora certa. Não, a hora certa é aquela. Você tem que ir. Sem dúvida. Não vai aparecer outra, talvez. E, Eneida, acho que agora, nesse momento que a gente está vivendo, a gente pode até usar um pouco, né, desse confinamento, com essa interação maior que a gente está tendo de lives e contato com pessoas, para expor, assim mesmo, mulheres como vocês, Eneida, Maíra, para incentivar outras mulheres a também aceitar e não dizer o não, né? Porque foi como a Maíra falou, é tudo muito desafiador, é muito novo, a mulher vai sair da sua zona de conforto, vai romper uma bolha que vai trazer
desafios novos, né, e muitas vezes desafios que não são fáceis de se romper, mas tendo a história de vocês, né, tendo a visão que vocês já tiveram e estão tendo, elas conseguem realmente assumir isso e entrar, né, nesse desafio. Eu acho muito importante a gente sempre contar essas histórias, né? Falar, ó, tem mulheres que fazem, você pode fazer, você pode se espelhar, né? Você também consegue. E aí eu queria agora que vocês dessem suas resoluções finais para a gente finalizar essa mesa que foi maravilhosa. Pode começar, Eneida, por favor? Posso. Então, eu queria deixar aqui o seguinte: primeiro, a perseverança, a persistência, né? E o autoconhecimento. Eu acho que tudo parte do autoconhecimento. A gente tem que se conhecer, saber o que a gente quer, o nosso projeto de vida, nosso projeto profissional e ir em frente. Difícil é? É. Mas a gente tem que ir tentando, a gente tem que ir quebrando essas amarras, né? E também dizer o seguinte, que a mulher hoje, né, ela tem o seu lugar, ela tem a possibilidade dentro dos órgãos de segurança. Nós temos mulheres fantásticas dentro dos órgãos de segurança pública. Aqui está a Maíra, gente, uma moça jovem que está fazendo um trabalho muito bom. Então vejam, isso não tem idade, não tem religião, não tem cor. A mulher ela pode ocupar todos esses espaços. O que precisa é ela não se auto-sabotar, se qualificar, porque é importante, você tem que se qualificar. E você tem que, quando abraçar o certame de entrar no órgão de segurança pública, observar todas as etapas do edital, tudo que você tem que fazer e se dedicar. E nada como também ter um aliado em casa, né? Ter o diálogo em casa, para você poder desenvolver esse projeto, né? E participar. A mulher tem que participar de todos os espaços, porque senão o olhar vai ser sempre daquele outro que faz para a mulher cumprir. Então, se a gente quer ter o protagonismo da nossa história, o protagonismo das instituições, a gente tem que fazer acontecer. A gente não tem que esperar que outro defina qual vai ser o papel que a gente vai ocupar. Então, estudo, competência, equilíbrio, autoconhecimento, né? Ser ousada, tem que ter ousadia, né? Dentro dos órgãos de segurança pública, quem não é ousado não se faz, essa é a verdade, tem que ser ousado. Ah, eu nunca tirei, eu também nunca tinha tirado, Maíra também nunca tinha tirado, nunca tinha lidado com uma arma de fogo, mas a gente aprendeu, a gente foi atrás, a gente treinou, a gente se capacitou e tantas outras questões, pessoal. A gente tem que ver sempre o seguinte, a gente não tem que ter medo, porque tudo isso está dentro da gente. Então, a gente tira lá de dentro, né, dos nossos arquivos, tudo isso de bom que a gente vai realizar no nosso projeto de vida. É esse o conselho que eu dou. Vá se qualificando e vá encontrando desafios e vencendo. Mas vá aonde você quer. Chegue aonde você deseja, né? Porque aí você vai ser realmente uma pessoa feliz em todos os sentidos, ok? Obrigada, doutora. Maíra, sua consideração final, por favor. Eu queria falar uma coisa que foi um sentimento inicial desconfortável para mim, porque eu pensava quando entrei na polícia, né, qual que vai ser o meu espaço, assim. Não, às vezes não conseguia enxergar onde que eu ia conseguir me sentir confortável, né, dentro da polícia. E eu acho que a segurança pública é um espaço múltiplo, é um espaço de amplas habilidades, né? Então, por exemplo, a gente tem pessoas formadas em artes plásticas que trabalham ali dentro e que contribuem, às vezes, com alguma questão que você tenha dentro. A investigação é muito ampla, né? O crime ele é amplo, então a investigação é ampla. E eu acho que ela comporta pessoas com diferentes habilidades, com diferentes capacidades. E quando eu cheguei, eu achava que existia um perfil esperado ali dentro da polícia, né? Nesse concurso da perícia papiloscópica, a gente queria as pessoas exatamente ali naquela parte extremamente técnica, né? Uma pessoa, um doutor em física, um doutor em química. Eu falei, meu Deus, onde que eu entro, né? Nesse espaço?
onde que entra a minha atuação, onde que entram as minhas habilidades e competências. Eu acho que a segurança pública é um espaço muito amplo e que ainda carece muito, muito, muito da ocupação feminina, que as mulheres, né, elas venham para ocupar esses espaços, porque tem muita área diferente e áreas para serem exploradas e que precisam da gente, né? Precisam também dos homens, né? Precisa que a gente caminhe ali lado a lado e que a gente traga as nossas habilidades, as nossas qualidades para esse espaço e que a gente acrescente muito, né, no combate à criminalidade através das nossas habilidades individuais. Então, às vezes, a gente não sabe o que a gente vai conseguir contribuir ali, né? Eu jamais me imaginaria neste cargo de liderança que eu estou hoje, mas enxergaram isso, né? Precisaram enxergar isso. Mas que a gente também consiga, né, já entrar nesses espaços e almejar esses postos e acreditar no nosso potencial, né? Como a Eneida falou, essa parte de autoconhecimento, né? De acreditar em si e acreditar que a gente é capaz, sim, que a gente consegue, sim, que nós somos... Existiram tantas mulheres competentes dentro da polícia, existem no momento atual e vão existir, que a gente seja, né, essas mulheres, que a gente ocupe esses espaços e que a gente tenha muita confiança na nossa capacidade, muita confiança na nossa liderança e que a gente ocupe esses espaços, porque só assim a gente vai transformar esses ambientes, né? Então a gente tem hoje a segurança pública ainda como um espaço essencialmente masculino, pensado por homens e para homens. Mas a gente tem muito a transformar e acrescentar para que a gente evolua, né? Como instituição, como sociedade. Eu acredito que a gente tem muito a acrescentar ainda. E, Eneida, uma honra gigantesca estar conversando aqui agora com você. Eneida foi minha professora na universidade. E poder estar discutindo segurança pública e né, o espaço da mulher dentro da segurança pública com a personalidade como Eneida foi uma honra gigantesca. Bruna, só um minutinho, eu queria agradecer muito. Eu queria dizer que o magistério na minha vida foi importante por isso, né? Eu sempre tive o desejo de inspirar realmente meninas, né? Mulheres, e dentro da universidade exatamente para a gente poder romper com tantas barreiras que a gente encontrava, né? E a honra é toda minha, Maíra. Olha, eu desejo que Deus te abençoe muito. Eu tenho certeza que você já está fazendo a diferença, né, no órgão, e você vai mudar a vida de muitas mulheres e da instituição, como você disse, né, a contribuição ela vai ser muito grande com você aí, tá? A honra é toda minha e conte comigo sempre, tá? Que Deus te abençoe sempre nos seus caminhos, tenha muito sucesso, viu, minha linda? É um prazer. Quero agradecer muito a vocês duas, Eneida, por todo o seu histórico. A gente está aqui por você, por sua causa também, né, Maíra? Eu quero participar de mais mesas assim, eu quero mulheres negras, eu quero mulheres novas, mulheres velhas, mulheres gordas, mulheres de todo tipo, porque todas nós somos capazes, né? E eu queria agradecer muito, Maíra, sou muito sua fã, viu? Muito mesmo. Acompanho seu trabalho lá das BRAP sempre. E agora vou ter que comprar os livros da Eneida também para poder ler, porque me encantei também com o seu trabalho. Então, quero agradecer a todas e todos que estão vendo esse e já convidar para os próximos desafios. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau.